Bem-vindos ao segundo podcast da ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Eu me chamo Leonardo, estou atualmente como vice-presidente de tecnologia da ABS e estamos hoje aqui com Augusto Pedreira, nosso ex-presidente e atual conselheiro da ABS. Nosso tema de hoje, pessoal, vamos falar sobre ATP, análise técnica de projeto, avaliação técnica de projetos e o uso indiscriminado dos softwares, né? Então, Augusto, bem-vindo, um prazer estar aqui, né? Estou na ABS Nacional por causa de você, principalmente, né? Então, já tenho alguns anos aí, desde 2016, na Nacional, né? Sem contar as regionais, né? Que eu peguei de Belo Horizonte. Tenho um orgulho de estar aqui com você para bater um papo sobre esse assunto e queria que você apresentasse também, falasse um pouquinho sobre você para a gente começar aí essa discussão e falar um pouquinho da importância da ATP no nosso mercado. Tá bom. Obrigado, Léo. Foi uma coisa boa que eu fiz para a BES, trazendo você para a diretoria nacional. Eu trouxe também o Aurélio, que hoje é o presidente. Sim. Aí já há controvérsia se foi uma coisa boa ou não foi uma coisa boa, né? Nosso aniversariante do dia. Nosso aniversariante, parabéns, Aurélio. Na minha opinião, foi uma coisa excelente para a BES. O Aurélio vem se mostrando um excelente presidente, um cara que tem muita força aí para colocar a nossa associação onde ela merece. Eu sou Augusto Pedreira de Freitas, como o Léo falou, fui presidente da ABS, não sou mais conselheiro, e acho que todo mundo que participa da ABS, na hora que não tem um cargo, ele representa a ABS de alguma forma. Sim. Então, é muito importante a gente se manter como representantes da ABS. Estou na ABS desde 2000, né? Dei uma pausa aí por alguns problemas, mas tem algumas ações que são muito importantes que a ABS vem fazendo, e acho que a questão de implantar a avaliação técnica de projeto é muito importante. E aqui eu queria só terminar a minha primeira participação aqui no negócio para a gente começar o bate-papo, colocando aqui que a avaliação técnica de projeto é uma bandeira que começou com o Nelson Covas lá atrás. Nelson Covas sempre foi defensor disso, e depois teve uma pessoa que foi brilhante como presidente da ABS, que foi uma pessoa que brigou muito por isso, e nós fizemos muito essa questão da avaliação técnica do projeto por conta dele. Estava no comitê, infelizmente não está mais entre a gente, é o Eduardo Millen, saudoso Eduardo Millen, a quem eu devo muito do que eu fui. Eu também. Na presidência da ABS, forma de me posicionar, tudo, eu acho que é um cara que tem sempre ser lembrado, né? É um grande companheiro. Altamente capaz, sereno, né? Sim. Foi ele que levou aí as primeiras palestras pelo país, né? De ATP, inclusive teve em Belo Horizonte, a gente levou ele para apresentar no Sinduscons, apresentar para os construtores a importância da ATP, né? E falando em importância da ATP, qual que é a importância da ATP, na tua opinião? Não, por que sempre se discutiu que precisava ter uma avaliação técnica de projeto na nossa área? Diferente da indústria automobilística, por exemplo, né, que faz um protótipo, desenvolve um carro e mesmo assim ainda tem alguns recalls para fazer, a gente projeta e não tem muito como fazer um recall da nossa estrutura, né? Nós temos tido, infelizmente, alguns problemas mais sérios, né? De alguns prédios com problema, alguns prédios com colapso, alguns prédios com quase colapso, e que isso mostra que, às vezes, por mais cuidado que se tenha tomado, não se consegue ver tudo. Sim. E aí uma segunda pessoa, um segundo profissional avaliando o trabalho que está sendo feito, às vezes vem alguns inputs do que precisa ter naquele projeto que ainda não está contemplando. Então é importante ter essa segunda opinião, né?
uma verificação opinião, né? Em relação ao desenvolvimento. Uma troca de experiência ali também, principalmente, né? Eu falo que o engenheiro estrutural é um profissional muito solo, sozinho. Né? Então, quando você tem outros profissionais ali que podem somar no processo da confecção do projeto estrutural, e é o caso de uma avaliação, isso agrega muito conhecimento para ambos os lados, tanto o verificador quanto quem está sendo verificado. Né? É fundamental. É uma troca rica, mas para isso, e aí vem primeiro ponto que está lá na nossa recomendação, né, da BES, quem vai fazer a avaliação precisa ter experiência. Não dá para você, por exemplo, eu vou contratar uma avaliação técnica porque a gente vai tratar da norma daqui a pouco, mas porque está lá e eu preciso contratar. E aí eu vou lá e contrato um escritório que faz avaliação técnica, mas que não tem a devida experiência naquela edificação que está fazendo. Vamos colocar um exemplo aí. Vou contratar uma avaliação técnica com um prédio de 60 pavimentos e o avaliador técnico só fez prédios até 15 pavimentos. Não tem como comprovar nem experiência para isso. Ele não tem como atuar nisso, Sim. ele não tem como trocar experiência com quem está fazendo o projeto, né? E é importante que tenha. Eu acho que aí é fundamental, porque senão ele vira, lembrando do nosso presidente, eu lembro do Aurélio falando, um operador de joystick de TQS. Ele fica um operador que vai lá, modela, blá, 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 que saiu, ele acha que está certo, né? Porque é um software poderosíssimo, que sai, ele cospe. Sim. E fala, o seu projeto não está seguindo o que está saindo no meu modelo. Aí não tem essa troca boa, né? Então, a experiência é fundamental. É fundamental. O que você está falando da recomendação é a recomendação 002 da ABS, né? E que ela veio com o objetivo de complementar a norma, porque a norma, o item 5.3 da norma, ele é pequenininho. Né? Nós tivemos alteração aí de 2003 para 2014, que teve algumas alterações, mas ela contempla poucos itens. Né? Então, foi criada essa norma, parece que você participou do processo, né? O MILA e tudo, em 2015. Essa recomendação. Essa recomendação, né? E que muitos já conhecem, quem atua na área, né? Que é importante se conhecer, buscar no site da ABS, ela está disponível para todos os profissionais, né, Augusto? Você me falou também da questão aí, acabou de falar do software. Né? É uma máquina, né? Se você tem uma Ferrari na mão e não sabe dirigir também, não vai adiantar. Né? Como é que você tem visto hoje no mercado, né, a utilização dos softwares, somente do ponto de vista indiscriminado? O que tem acontecido? O que mudou daquela época que tinha o cálculo na mão para atualmente? Sou tão velho assim. Não, eu calculei na mão. Eu não calculei na mão, mas eu peguei uma parte na mão. Calculei na mão, calculei com régua de cálculo também. Mais um que saudoso. Vou citar o professor Mário Franco. O professor Mário Franco, ele uma vez numa palestra perguntaram para ele, professor, para que serve o software, o computador? Aí ele virou com aquele jeitinho dele, calmo, tranquilo. O software serve para dar o resultado que você espera que dê. Olha o que está nessa frase. O software serve para dar o resultado que você espera que dê. Então, se você não espera um resultado, não use o software. Mas então se eu já sei o resultado, eu vou pegar o software para quê? Se eu já sei o resultado que está lá. Não, é o resultado que você espere que dê. Então, na hora que sai o resultado do software, você tem que ter condições de argumentar se aquilo lá está lógico ou não está lógico. Então, se você não espera nada, tem que ter a sensibilidade. Se você não espera nada, ele não serve. Sim. E hoje o que a gente percebe é que os softwares estão muito poderosos, você às vezes é enganado que aquilo lá, nossa, saiu coloridinho, aquele caminhamento de tensão, tá bonitinho como tá nos livros, tal, não sei o quê, tal, tá tudo certo. Só que pode ter um elefante ali que ninguém tá vendo, porque você não tem essa sensibilidade para avaliar. Falta de experiência. Então, é muito importante que exista o processo natural
de ganho de experiência junto com o uso do software. Não adianta uma pessoa sem experiência nenhuma, como você falou, pilotar uma Ferrari, né? Não adianta uma pessoa sem experiência nenhuma ter um software poderosíssimo, entrar com todos os dados e achar que aquilo lá está correto. Lá no escritório, agora não, porque o pessoal agora já não vem com essa situação, porque já tomou tanta bronca que aprendeu. Né? E vinha e falava assim, eu falava assim, está errado. Aí ele falava assim, não está errado, o TQS deu isso. Eu falei assim, quem é essa entidade TQS que deu isso? Né? Quem modelou é que deu isso. Quem alimentou o software foi você. Né? E isso acontece muito na ATP também. Né? A ATP, muitas vezes, quem está verificando utiliza um software diferente de quem projetou. E aí? Olha, como é que funciona isso? Né? Fica aquela dúvida, né? Quem está certo? O software tal, o A, o B, o C? Não seriam os profissionais que deveriam estar certos ou errados? Não é o software, na minha opinião. Né? Então, assim, quando a gente cai numa situação, estamos fazendo uma verificação de um projeto. Tá? Eu fiz um projeto estrutural e você é meu verificador. Na tua opinião, em primeiro lugar, acho que vamos começar lá do início. Qual que é a melhor fase para a gente iniciar uma ATP? Na tua opinião. Tem que ser na definição de premissas. Então, lá no início. Lá no início. Por quê? Porque você já vai alinhar para onde que você está conduzindo o seu modelo, né? Onde está conduzindo a sua estrutura. E não adianta nada o avaliador não concordar com aquele conceito que você está adotando. Então, você já tem que estar alinhado nisso, porque senão lá na frente você vai bater cabeça nessas premissas que você definiu. São os dados básicos, dados carregamento, né, todos os... Vento. Vamos pegar o vento. mais bobinho aí, vento. Aí eu vou lá e coloco alta turbulência e o verificador fala, não, quero baixa turbulência. Já deu a primeira briga aí todo o modelo. E mudou tudo. Sim. Né? Então, precisa estar alinhado nisso. E para estar alinhado nisso, você tem que estar alinhado no começo do projeto. Qual que é a questão de estar alinhado no começo do projeto? Alguns avaliadores ultrapassam o limite que ele está ali. Ele não está ali para conceber estrutura, ele não está ali para opinar sobre a estrutura. Não é para falar sobre economicidade nenhuma. Então, ele não pode chegar e falar assim, não, mas eu não faria a estrutura assim. Estou nem aí que você faria com a sua estrutura, é a minha que eu estou fazendo. Né? Você está aí para dizer se o que eu estou fazendo está dentro de norma ou não. De norma, não. Se o conceito é esse, você faria de outro jeito, problema seu. Tanto que é importante, né? O avaliador ele pode participar de reuniões de compatibilização, apesar que não é o objetivo principal. Né? Nossa, você estudou a Você recomendação pode, da você vê, né? Olha, estou orgulhoso. Estou orgulhoso. Ele pode, não precisa participar, pode participar, mas não tem essa necessidade. Tem algumas regrinhas, querendo ou não, que devem ser seguidas. Eu acho que, principalmente na ATP, na minha opinião, é ética. Ética é fundamental nesse processo. Né? Porque, iniciando, né, apesar que você pode ter... A ATP pode se iniciar em várias etapas, eu concordo com você que a primeira, o inicinho vai causar menos desgastes. Você vai apresentar todo o processo, você vai compatibilizar, vai ganhando a confiança também dos profissionais, isso é importante. Mas você pode fazer uma ATP no final, quando o projeto estiver acabado, ou então, infelizmente, quando der algum pepino, der alguma manifestação. Né? Mas eu concordo com você que o inicinho ali, ele é fundamental. Mas um dos itens principais aí, o avaliador, eu acho que o papel dele não é olhar a economicidade, não é indicar como é que deve se criar o filho ali, é seguir norma, ver se está tudo ok. Né? Então, ele pode até apresentar uma possibilidade de economicidade. Mas isso é... Para o projetista. Para o projetista, e não para os demais envolvidos. Vamos citar lá, o Millen me verificou algumas vezes. E o Millen, você falou ética, a pessoa mais ética que eu já conheci, mas assim, é absurdo a questão ética do Millen. E ele se prejudicava para garantir que o projetista não se prejudicasse. Então, ele mandava sempre a avaliação dele para o projetista,
né? Eu recebia tal, às vezes ele me ligava, passava alguma coisa, falava, Augusto, que você está com receio aí de algum problema, por isso que você está colocando uma gordura aí, ou seja, até o cuidado de estar... não, você, Augusto, você errou aí, tá pesado pra caramba. Não, você está com algum receio, você está... Aí você conversava, tal, não sei o que, às vezes a gente mudava, às vezes mudava diminuindo, que não era a função, estava trazendo economia. Ele não aparecia nunca junto ao cliente. E eu conhecia, né? Isso chegava muito para mim, porque eu estava no comitê, todo esse negócio. Então, às vezes, alguns projetistas não entregavam, não devolviam para ele a recomendação, e ele não entregava o trabalho para o cliente. Sim. Teve um caso que o cliente era nosso cliente também, e ele sabia que eu era muito amigo do Millen. Aí ele me ligou e falou assim, Augusto, o Millen não entrega a recomendação daquele outro projeto. Você não pode interceder com ele? Aí eu fui lá, liguei Millen e tal, não sei o quê. Não, Augusto, eu não consigo entregar porque o projetista não me devolve. É importante ter o retorno do projetista sobre cada relatório emitido, né? Isso é precisa trabalhar junto. É esse negócio. Não adianta... Vamos pegar só o lado do projetista e falar assim, o avaliador está criando caso, ou está com experiência. Não, tem um lado de que o projetista tem que ajudar o avaliador também. Sim. Então, trabalho conjunto. Mãos. É conjunto. Então, não posso eu aqui criar caso também e prejudicar esse que está aqui. Sim. Eu preciso devolver a avaliação, eu preciso discutir a avaliação. Mas não preciso concordar com tudo também, né? No início você começou a falar, vamos lá, quem pode avaliar um projeto de estrutura? É qualquer um que tenha o CREA, né? Seja uma pessoa que já está formada. Mas vamos supor que o dono de uma consultora, ele seja engenheiro, tá? Ele pode ser administrador, mas ele seja engenheiro. Ele pode fazer uma verificação de projeto? Conceitualmente pode. Sim, porque ele é habilitado, correto? É aconselhável? Aí é aquela questão do... quem está cuidando do galinheiro, né? Se ele tiver experiência com projetos estruturais, que eu já peguei caso de não, eu vou contar um caso meu, que não desistia a avaliação de projeto. Eu era recém-formado. Aí o dono da construtora era ex-calculista. Naquela época, aquelas roubadinhas eram muito comuns. E eu projetando, tal, comecinho de carreira, papapá. Aí ele veio e falou assim, não, porque nós não precisamos colocar armação mínima no pilar por conta da seção do pilar. Vamos diminuindo a seção e a gente só deixa a seção por conta de forma. Né? E aí, eu, bobinho ali na história, falei assim, não, então tá bom, eu aceito. Pode continuar. Então, vamos continuando. E aí, problemas técnicos de podcast. Não tem problema nenhum, tá valendo. Então, aí esse dono da construtora falou assim, não, precisa economizar nisso, precisa economizar naquilo. E eu estava ao contrário. Eu era o projetista que era muito menos experiente do que o dono. Só que, como ele estava preocupado com a economicidade absurda do negócio dele, ele foi arrochando. Sim. Aí ele me fez, eu já projetei, todo mundo sabe aqui, eu já projetei pilar com ferro de 8 milímetros principal. Aí chegamos lá no prédio, eu estava vendo o prédio com ele, lá visitando, aí ele olhou assim, Augusto, você exagerou demais aqui, tá muito pouco ferro. Eu falei, não posso falar aqui, eu falei um palavrão. Você me fez fazer isso, né? Você me induziu. Me induziu a fazer. Né? Então, o cara que é o dono da construtora, ele não está isento para fazer essa avaliação. Ele não vai conseguir se segurar com alguma coisa. Ele pode ter muito conhecimento técnico. Eu conheço grandes... não dono, eu conheço diretor de engenharia que tem muita condição de discutir,
Mas ele não deve ser o avaliador, eu acho que não. Se a construtora tiver um departamento de estruturas, que algumas já estão tendo, Sim. eu já Estão começo voltando a ter, né? Que voltando antigamente tinha, parou. aí eu já começo a achar que pode sim, Sim. tá? Eu acho que esse profissional ele já tem um choque, mesmo dentro da consultora, brigando pela estrutura. Sim. Então, acho que dá para ter. Ótimo, legal. E vamos lá. Como preparar esses avaliadores, esses verificadores? O caminho é aquele que você falou, né? Devagar, experiência, com o tempo, fazendo projetos, realizando projetos, fiscalizando projetos, né? Esse é o caminho, né? Ou tem algum outro caminho? Dá para a gente cortar, furar a fila? Eu acho que dá para você acelerar um pouco, Uhum. estudando, vendo curso, buscando mais experiência, Sim. mas não dá para encurtar o caminho com atalhos. Por mais que nós tenhamos bons softwares no mercado hoje, sem eles a gente também não estaria fazendo o nível de projetos que temos hoje, né? Com certeza. Cada vez de avaliação, né? Cada vez mais difícil atuar como o professor Mário Franco colocava, né? Cada vez mais difícil de você saber o que vai dar. Na hora que você pega, por exemplo, você projeta um prédio muito alto, 60 pavimentos e tal, os resultados que dão, às vezes, te deixa maluco ali, pensando... Está muito desafiador já, o nível que nós estamos chegando de análise, né? E sem o software seria impossível. Sim. Seria impossível você fazer isso. Mas tem esse... engenharia de estruturas não é uma ciência eu falo, uma ciência terminal, onde você estudou, putz, aprendi, agora sei. Não, é uma ciência contínua que você aprende e desaprende todos os dias. Então, essa experiência para estar, você vai ganhando muito ao longo do tempo. Uhum. Então, não adianta se achar que com pouco desenvolvimento, com pouco análise de problemas, você tem o domínio porque você tem um software muito potente. Você vai ter essa confiança muito grande até o primeiro problema. Na hora que você tiver o primeiro problema, você dá um choque de realidade que você tem muito a aprender ainda. Sim. Né? A ATP, a gente pode perceber pelos últimos acidentes, que não desses últimos anos, mas desde 2011, 2010, tivemos alguns edifícios assim que provaram acidentes assim sérios. Real Class, você está lembrado, em Belém, né? Aquele prédio enorme caiu de um dia para o outro, desabou. Tivemos aí aquele no Espírito Santo também, que nós até analisamos, né? O Aurélio, eu, você, do Playground. Do Playground, caiu aquela área todinha técnica, e outros N edifícios aí no Brasil e no mundo também que romperam por colapso progressivo, colapso por falta de armadura de punção, são diversos. Então, eu acho que a TP, na minha opinião, não sei se você pode corroborar com alguma coisa, ela não traz só um benefício para o estruturalista, para o projetista, né, para o construtor, ela traz para a sociedade. Ela vai minimizar acidentes, mortes, né? Então, não é simplesmente, não é só um documento que tem que ser criado, porque a norma ela cita que tem que ter uma verificação, correto? Acho que ela tem um papel fundamental na sociedade, para quem é leigo, para quem não atua na área, você tem uma checagem dupla, isso já acontece em tantas áreas, né? Você já falou do setor automobilístico, tem double check, tem no setor da aviação, por que não nas estruturas, no esqueleto, vamos falar assim, um dos pontos principais do edifício, é a estrutura que dá o suporte e a segurança para todos os usuários, não só de casinhas, mas, né, estádios, shoppings, olha o tanto de gente que movimenta por dia em cima dessas estruturas, né? Então, acho que aí tem uma questão, até você citou Belém, eu vou pegar o gancho e eu vou falar da norma. Uhum. Em 2003, a norma dizia que a estrutura de grande porte precisava ser verificada. Sim, grande porte. De grande porte. Aí, o prédio de Belém caiu com a norma de 2003. Isso aí caiu em 2011. Era a norma em vigor. Se eu não me engano, tá? A gente pode estar errado. Mas acho que é 2011. Eu não lembro quando caiu, mas eu lembro que foi com a norma de 2003 por conta do enrosco que teve. Estava na ABS, aí chegou um questionamento para a ABS. A estrutura de Belém era de grande porte? Não.
Dependendo. Se você comparar com um estádio, Mas não. se você Se pegar você comparar com um como, prédio de 4 pavimentos, sim. se você pegar como um edifício, sim. Sim. Pelo porte dele, para edifício. E essa pergunta veio do processo judicial. Sim. E quem estava fazendo essa pergunta no processo? O advogado do réu, do projetista. Por quê? Porque, segundo o que estava ali, o construtor devia ter contratado uma avaliação porque era uma estrutura de grande porte. Então, a ausência da avaliação era um atenuante para o problema que teve no projeto. Sim. E está certo. Né? Se tivesse uma avaliação técnica, se tivesse uma verificação ali, provavelmente tinha pego o erro de concepção que teve nesse projeto. Sim. Né? E vale citar aqui, porque eu já vou aproveitar também, um dos problemas foi que não tinha consideração de vento. Então, não adianta aumentar a velocidade de vento em Belém, que o prédio ia cair do mesmo jeito porque não tinha vento. Não adianta citar o exemplo do prédio de Belém que caiu para aumentar o vento, porque não é o vento que derrubou o prédio de Belém, foi o projeto ruim que derrubou o prédio de Belém. Foi um problema de erro de projeto. Mas se tivesse a verificação, provavelmente não tinha caído. Aí, de 2003 para 2013, né, 2013, 2014, 2013, né, que é a nova norma, o que o comitê da norma estava pensando? Pô, é muito difícil de você dizer o que é grande porte e o que é pequeno porte. Não temos condições muito de averiguar isso. Se eu faço uma casa, atrás da casa tem um muro de arrimo de 4,5 metros, como a gente já viu vários no YouTube. Cai o muro de arrimo, pô, não devia ter verificado. Isso aqui é um exemplo clássico disso, são as marquises. Marquise. Marquise é um elemento, são elementos de 1 metro, 1,5 metros de comprimento, que mata muita gente. Que devia ser verificado, devia ter manutenção. Mas é de pequeno porte. Então, aí a comissão quis que tudo fosse verificado. Esse era o objetivo. Sim. Só que engenheiro de estrutura nasceu para escrever texto, né? Engenheiro de estrutura nasceu para calcular. Calcular, matemática. Aí tem uma maldita vírgula que faz aquele negócio que os advogados já colocaram. Duplicidade de entendimento. Duplicidade de entendimento, de todo esse negócio. Agora, a minha questão é, se nós tivermos um novo prédio que tenha uma ruptura como o prédio de Belém e que não tenha tido ATP, será que não vai ter a mesma questão lá de entendimento? Pô, não devia ter tido ATP? Aí, depois vem a questão, mas se teve esse erro 2013, 2014, por que na norma do ano passado, 2023, não corrigiu? E aí vem uma questão de norma técnica. Para quem trabalha, acha que as coisas lá é tudo simples, é só pegar o certo, o errado é o errado. Não é bem assim. Porque tem gente que não concorda, tem gente que discorda de algumas coisas, tem gente que concorda com tudo. E quando você tem uma norma e você vai rever uma parte da norma, precisa ter, dentro de todo mundo que participa, uma unanimidade daquela questão. E não teve a unanimidade da questão, porque tem muita gente que quer classificar quais são as estruturas, como classificar isso. Como devem ser, qual o grau de verificação deve ser feito. Você tem que fazer uma modelagem completa, ou se tem que ser feito, pode ser feito até dentro de um escritório, porque é de menor porte, e não tem, não tem um consenso ainda comum, né, entre os profissionais. Aí, não tendo consenso, é aquele negócio, não é a opinião do coordenador ou do secretário que foi. Não, o coordenador e o secretário seguiram a lei, a regra da ABNT. Não tendo consenso, permanece o que está. Ponto. Um outro exemplo desse é a isopleta de vento. Não teve consenso, saiu uma revisão, manteve a mesma isopleta. Todo mundo falou, manteve a isopleta de 88. Manteve, por quê? Porque não teve consenso. Tem que se buscar o consenso numa modificação desses itens
principalmente esses itens são importantíssimos. Então, por isso que continua aquela forma. Mas não é assim, não precisa verificar. Não é isso que está escrito lá. Não. É uma questão jurídica para ser discutida num processo. No meu entendimento, precisa verificar. Sim. É isso que está por trás ali do comitê. Mas no mercado ainda tem muito isso, né? Tem projetistas que são a favor da verificação, outros não são. Alguns por motivos óbvios, né? Alguns têm medo de não vir, né? Por questão de ética. Vi um profissional que, ao invés de fazer o trabalho de verificação correto dentro da norma, a intenção dele muitas vezes é outra. Né, buscar o projeto daquele projetista, buscar aquele novo cliente para ele. E por isso que eu falei desde o início, a ética é fundamental nesse processo de ATP. Né? Se todo mundo entender dessa forma, nós, engenheiros estruturais, entendemos assim, né? O construtor, quem está contratando o proprietário, entender assim, eu acho que ela vai fluir muito bem, né? Podendo até trazer futuramente, quem sabe, né? Em alguns outros lugares é possível, uma redução de um seguro, né? Talvez, né? Seguro de responsabilidade civil, seguro de obra, porque está tendo ali um double check, uma verificação. Né? Tem menos risco, né? Menos risco. Né? Então, ela tem ela se bem feita, ela só traz ganho para a sociedade. E para o projetista mesmo. Né? Imagina você tendo um erro que poucas pessoas conhecem. Qual que é todo o processo, desde o processo inicial até o final de um projeto, quantos profissionais passam ali, desde a fase de concepção, desenho, detalhamento, modelagem, tudo. É muita gente que passa. E errar humano. Qualquer uma dessas etapas, se houver um erro, pode levar ao quê? A um colapso. Né? Então, você tem casos aí de estruturas que já romperam porque houve uma transição inadequada do cálculo para um desenhista, um entendimento inadequado, né? Um detalhamento errado, ou até mesmo uma concepção, uma falta de informação ali, de lançar um vento. Então, o processo é muito extenso, né, Augusto? Tem outras coisas que você pode complementar aqui. Qual o tamanho, qual que é a chance de acontecer um erro num projeto estrutural? São muitos itens, não são? Não, com certeza. Não. Então, por que não ter uma verificação? Eu faço algumas palestras e apresentações de projeto, né? E aí eu coloco, falo assim, não sei se vai ter erro na obra, não sei se vai ter erro de condução, de leitura de projeto, mas uma coisa eu tenho certeza, o meu projeto tem erro. Todos os projetos têm. Não sei se todos, porque eu conheço colegas que dizem que no deles não tem, mas no meu tem. No meu tem erro. É muito complicado você conseguir seguir qualquer norma, risca exata. Não é ciência exata, né? A engenharia não é ciência exata. Ao contrário do que muitos acham, que a estrutura é aquele elemento potente que vai viver a vida toda. Hoje a gente está percebendo isso. Nossos prédios estão ficando centenários. 100, 102, 98 anos, e já estão sofrendo com outros assuntos que vão surgir pelo que eu acho no podcast, né, sobre retrofit, são assuntos importantes. O retrofit tem que ser um pouco mais para frente. Bem mais para frente. Tem um grupo, já aproveitando o gancho, tem um grupo na ABS que está estudando isso com uma nova recomendação, que nós estamos trabalhando para isso, mas acho que mais para o meio do ano aí vai ter uma apresentação disso aí. Eu acho que é muito importante, porque retrofit hoje é algo que a gente tem no horizonte, porque temos muito prédio antigo para ser retrofitado. Né? Sim, e já puxando então o gancho aí para o retrofit, o projeto de reforço estrutural tem que ser verificado, na sua opinião? Lógico. Porque pode ter erro, não pode? Lógico. Você falou a questão ali dos ganhos, né? Existe alguns projetistas que têm aquele negócio de ninguém vai olhar o que eu estou fazendo porque eu tenho o meu segredo ali, tenho a minha concepção, eu respeito, tem essa questão. Mas tem outros, e eu sou dessa outra linha, que acho que mais gente olhando me permite avançar mais. Então, eu adoro quando eu sou verificado
por profissionais experientes que têm experiência no que eu estou fazendo. Você vai aprendendo também. Eu vou arrojando. Eu vou arrojando. Tem horas que eles vão lá, verificam alguma coisa, você fala, pô, você fez isso aqui. Fala assim, foi de propósito, eu queria que você palpitasse para ver se eu estou indo demais ou não estou indo de menos. Sim. E aí você falou, eu fiz não. Começou em 2016, né? Que você entrou como diretor na ABS, um retrofit no Rio, e que está até agora, não terminou ainda. Mas retrofit não acaba, né? Não acaba. Eu achei que eu ia fazer 55 anos e ganhar de presente o fim dessa obra, mas eu acho que com 60 talvez eu consiga o final. Mas aí, é um projeto complicadíssimo, assim, nós reforçamos um prédio inteiro. Sim. O prédio estava com uma taxa de carga de 790 quilos por metro quadrado, 28 pavimentos, e vai para 1.450. Dobrou. O 700 estava errado, né? E vai para 1.450, então tem um reforço em tudo. E aí nós tivemos, eu fiz questão, teve um verificador, e muitas das coisas a gente discutia eu falava assim, não quero o construtor, não quero nada, eu quero eu e o verificador para decidir o que nós vamos fazer. Isso está até na recomendação, né? Essa indicação, porque o objetivo não é expor ambos os profissionais. O objetivo ali é dar uma solução. O consultor fala assim, você tem que receber o negócio correto. Sim. Não precisa estar envolvido nisso aqui. Eu fiz algumas reuniões com o verificador que, foi brilhante, um aprendizado enorme no processo. Nem tudo está na norma. Essa que é a questão. Tem casos que nós pegamos aí já, até de barragem, de dimensionamentos, que não tem norma, não tem orientação, não tem livro. Né? Um caso simples, você colocar uma barragem de muro de flexão apoiada sobre estacas raiz, porque o solo é péssimo. Não é um ambiente para se colocar uma barragem. Né? Então, até quem vai verificar, quem vai fazer o projeto tem que ter conhecimento. E quem vai verificar tem que ter mais conhecimento ainda, para tentar descobrir quais são os possíveis erros que vão acontecer, porque é uma coisa que muitas vezes não está nem normatizado. Está normatizado um trecho daquilo ali, o outro não está. Então, a experiência, a vivência. Então, acho que a ATP, ela exige mesmo profissionais que conheçam daquela especialidade que vai ser realizada. Por exemplo, se você não tiver experiência em metálica, você tem coragem de pegar um projeto de metálica para verificar? Eu vou pegar um seu. Eu vou pegar um seu para verificar, porque eu sei que você é cuidadoso em metálica e vai estar tudo certo. Aí eu vou pegar, vou faturar lá os 30% e vou dizer que está tudo em ordem, uma folhinha, tudo em ordem e está aprovado do Léo. Tá resolvido. Aí eu ganhei um dinheiro. Ganhou seu dinheiro. Estou brincando aqui, mas tem caso assim. Está acontecendo muito caso. Não, nós estamos avaliando um escritório top, então não precisamos criar caso. Não precisa o escritório top não erra. Tudo né? okay. O escritório top não erra. Não erra. Isso é um conceito que tem que ser levado para a sociedade, para os profissionais, principalmente os profissionais mais novos que estão entrando no mercado, entendendo que isso não é um mercado para se ganhar. Não. O dinheiro aí é consequência do trabalho bem feito, não é para ali para faturar, até porque o pessoal não sabe muito, mas tudo vai muito bem até a hora que vai mal, né? Sim. Se teve uma verificação de projeto, não precisa nem ter um colapso, mas teve um problema lá que gerou um reforço na estrutura de 10 milhões. E que o profissional vai ser chamado a comparecer com aqueles 10 milhões ou com parte desses 10 milhões. Não, mas o projetista é ele, eu não tenho nada a ver porque eu sou o cara da avaliação. Não, você tem a ver. Você vai entrar com o seu dinheirinho ali também. Porque ele fez o papel, ele verificou, ele tinha que verificar. Tem um caso em que o projetista tinha seguro e o ATPista não. O projetista, o seguro bancou a parte dele, o ATPista bancou do bolso dele. Tem a responsabilidade, não é nem corresponsabilidade, é responsabilidade direta pela verificação. Ele tem que emitir, teoricamente uma RT de verificação
né? E é chamado a comparecer, sim. E vamos lá. E se tiver uma situação aqui, vamos entrar um pouquinho dentro das recomendações da ABS também, né? Vamos supor que a gente tem um caso de você está verificando o projeto, falou que tem que alterar e tudo, e o projetista não quer alterar. Você pode alterar esse projeto por ele? Você pode mexer no projeto dele? Você Eu pode. até fui lembrar o que você tinha lido lá no negócio. Não pode. Pode, tem que ser um. Tem que não, a questão é ética. É ética. Eu estou me envolvido com ética novamente. Eu vou lá, digo que precisa ter, eu vou pegar um gancho aí disso. Eu vou pegar um outro gancho em cima disso, vamos ver se não é o mesmo. Então vou esperar o seu gancho. Mas eu digo que tem que ter, aí o projetista diz que não vai fazer, e aí esse aqui assume isso ou gera o reforço, porque o projetista diz que não precisar. Não tem cabimento. Não pode. Precisa ter uma terceira parte isso, aí que vai. Tem que ter uma terceira parte que vai fazer. Isso mesmo. O problema é quando a terceira parte não concorda com nenhum dos dois, né? Aí tem que ter a quarta parte. Eu já escutei do consultor. Nunca mas aí passei eu por vou contratar quantos, Augusto? Não vai acabar. Não vai acabar. Tem que confiar em alguém, né? Tem que confiar. Mas é isso. Acaba tendo que confiar em alguém e seguir aquilo lá. Não tem jeito. Mas isso é exceção, gente. É muito raro isso acontecer. Isso é exceção. Eu já vi a terceira parte entrar, mas quarta, quinta, eu acho que... Eu já entrei com a terceira parte, mas é muito raro. Uhum. Não precisa tudo isso. Tomei bronca. Aí eu já entrei com a terceira parte aqui, mas é muito raro. Eu acho que a gente não tem que ficar se pegando muito nessas questões tão raras. O que tem que colocar mesmo é ética. Pensa, é isso que você queria que fizesse com você? Pô, faz só essa reflexão. Sim. Então, não adianta assim, como não é comigo, eu vou fazer assim, mas quando for comigo eu vou achar ruim. Eu já tive também colega falando isso. Na hora que ele falou para mim, o fulano fez isso aqui comigo, eu falei assim, ué, é o que você fez com o outro. Agora é para você, na hora que é com você, é um problema? Então, é só a gente seguir os ensinamentos do Minem. Ética. Sim. Se eu não quero que faça para mim, então não vou fazer. Então não vou fazer. Tem umas charges muito legais, do Sérgio Santos, né? Sim. Falando sobre... mostrando a utilização do software de uma maneira até inadequada, né? Tem vários, né? Hoje em dia, eu acho que assim, a ATP tem tomado uma forma que deve se tomar também cada vez mais forte, porque com o uso inadequado, falta de entendimento dos profissionais naquela utilização do software, né? Eu acho que isso tem gerado muito prejuízo, não tem não? Muito problema no mercado. Então, você acha que daquela época que você começou a projetar para hoje, você acha que a utilização inadequada, a falta de sensibilidade tem causado danos, prejuízos, manifestações patológicas nas estruturas ou não? É só execução inadequada mesmo? Você acha que tem evoluído? Nós temos nossa culpa. Essa parcela aumentou, você acha, assim, perceptivamente? Você tem, daquela época que iniciou para hoje, você iniciou a projetar, você acha que aumentou? O projeto tem causado mais erros ou não? Não, eu não diria que, assim, necessariamente causou mais erros. Eu acho que aí eu vou pegar um outro, professor Vasconcelos. Sim. O professor Vasconcelos deu uma vez uma palestra se os projetos de antigamente eram mais bem projetados do que os projetos atuais e se isso ou se os projetos atuais com a ferramenta do software eram mais bem projetados que os projetos de antigamente. Aí ele discorreu aquele jeito do Vasconcelos falar, tal, não sei o quê, mostrando que antigamente a gente pensava muito na estrutura, porque se a gente errasse a concepção, tinha que calcular tudo de novo na mão. Então dava muito trabalho. Hoje não, hoje é rapidinho, você clica ali. Hoje é rápido, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, blá, 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 e chega. Só que hoje não dá também para calcular na mão o que é feito hoje. Sim. Zero chance. Mas o legal da conclusão da palestra do Vasconcelos era que os projetos eram bons e são bons
e tinha projetos ruins, e tem projetos ruins. Não mudou isso. O que ele falava era, eu só me preocupo com a cabeça do pessoal de agora que vai na tentativa e erro. Sim. Quando eles tiverem a minha idade, ainda falou assim, porque o Vasconcelos, com 90 anos, 90 e poucos anos, coisa, discutindo cisalhamento de viga, discutindo com a cabeça maravilhosa que ele tinha, né? E ele fazia sudoku lá nas viagens dele, fazia tudo aquele negócio. Você tem que explicar o que é sudoku para a turma aí. Era pelo um menos negócio, uma boa turma era aquele aí não negocinho sabe. de número que você vai preenchendo lá para acertar. E ele fazia isso tudo sem parar. Ou seja, ele falava assim, a cabeça do profissional de antigamente era exercitada demais. E do profissional de hoje é pouco exercitada porque o computador faz tudo para ele. E assim como o músculo que a gente tem que ir na academia fazer para não atrofiar, o cérebro precisa o cérebro também. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que tinham projetos bons e projetos ruins, continuam tendo projetos bons e projetos ruins. O software não aumentou a quantidade de erros por conta do software. O que eu acho é que, como antes a gente tinha que mergulhar muito mais no software, no projeto, concentrar mais. Aí o elefante passava menos. O elefante, que é o erro grosso, grande, passava menos. Hoje, nós temos que fazer um projeto muito rápido. Por quê? Porque as informações estão voando, a ferramenta é poderosa, é voando, é tudo voando. É tudo, o celular toma nosso tempo, tudo está tomando nosso tempo muito rápido. Aí não tem o período de maturação do projeto que deveria ter para você conseguir enxergar todos os elefantes que estão ali no projeto. Então não é, entre aspas, culpa do software. Eu acho que é culpa do que o software possibilita. Sim. Então, tem a inexperiência do uso do software? Tem. É um problema? É. Com certeza é um problema. Mas, além disso, tem essa vontade de você acelerar a mais do que precisa. Até recentemente eu vi umas publicações que estavam assim, eu consigo, com a inteligência artificial, gerar um Lispzinho, eu sou do tempo do Lisp, não sei como é que chama hoje, aí gerar para fazer uma coisa e soltar uma armação em pouquíssimo tempo. Um plugin, só em pouquíssimo tempo. E colocando ali, eu falei assim, nossa, gente, não vamos falar um negócio desse. Pode até ser rápido no seu escritório, pode até ser rápido para você desenvolver. Mas se a gente colocar isso, vai encurtar ainda mais o tempo de desenvolvimento do projeto e menos tempo para a gente achar os erros que precisam achar. Sim. Nós não podemos esquecer que por trás disso tem o ser humano que está pensando nessa concepção. Não é um negócio que você coloca lá a arquitetura e a inteligência artificial fez a estrutura, soltou e pum, ali está pronto. Sim. Não tem ainda. Pode ser que um dia vai ter. Pode ser que um dia tenha, mas hoje ainda depende demais do engenheiro, da experiência dele. Depende. E o engenheiro está tendo menos tempo para pensar se aquilo lá está correto ou não. Acho que a geração nova já é uma geração que já nasceu dentro da informática, do celular, tudo muito rápido, tudo... Assim, antigamente, para receber, não era nem e-mail, né? Para receber uma carta de alguém reclamando demorava, então você tinha tempo de assimilar as coisas. Hoje não tem mais tempo. Então, hoje você está aqui do lado, você tem o celular, tem o WhatsApp, tem as mensagens no LinkedIn. Então, tudo é muito rápido. Então, essa nova geração já vem com isso na cabeça de tudo assim, instantâneo. Tudo para ontem, tudo rapidaço. E na área nossa de estruturas ainda precisa de um tempo para maturar, para aprender. E muitas vezes não tem esse tempo. Você que já é um pouco mais velho só que eu, a gente começa a perder isso por causa dessa agilidade. Então, a gente tem que parar, não, peraí, vou ter que desligar o celular, deixar aqui no canto para me poder raciocinar um pouco, pensar. Então, eu fico preocupado, principalmente, como os novos profissionais que estão entrando nessa área, como que a gente vai conseguir direcioná-los de um caminho, mostrar, olha, precisa de um pouco mais de tempo.
Nós não vamos conseguir, você não vai conseguir sair daqui. Não é só gerar modelo Não é e só resultado. isso, Gerar não é modelo. só o software. Você é a cabeça pensante, você que vai comandar aquele software, aquele equipamento. Você precisa de tempo. Tempo Sim. de vida, tempo de passar pelos problemas, passar pelas, né, por todas as experiências, fazer 1, 2, 3, 4, 10, 15 prédios para poder começar a entender do que aquilo ali vai causar. E outra coisa, os nossos projetos, eles demoram a serem executados muitas vezes, até a estrutura ser carregada tem um tempo longo. Então, nós temos um tempo aí para mostrar o que pode acontecer de pepino, né? O pepino acontecer do dia para o outro. Eu tenho um cliente que o escritório faz muita novidade, né, de sistema consultivo e tal. Ele virava para mim e falou assim: Augusto, me mostra um empreendimento onde já tenha 6 anos de uso, com isso aí sem patologia. Porque se não tiver, não vem com história, porque eu não vou ser cobaia seu para estar fazendo esse negócio. E é isso, né? Eu projeto hoje, eu falo, na hora que eu estou começando, tudo é maravilha, sai tudo bem. Sim. O problema é, depois que eu entreguei o projeto, executou a obra, que vai ter o uso lá na frente. Sim. Aí é que é o passivo que você vai ter de problema que podem acontecer. Então, é um período grande desse retorno, para saber se o negócio funcionou mesmo. Se deu certo ou não. E outra, se acontece algum problema, o primeiro a ser acionado é quem? Não, o único. É o primeiro. Não, é o único. O problema lá na fundação trinca o quê? A fundação ou a alvenaria? Trinca a alvenaria. Então, quem que chama? Nós. Aí você fala a fundação, aí o cara da fundação fala assim, não é a fundação, porque se acomodou, está tudo em ordem e tal. Não sei, já estava previsto uma acomodação. É fácil de resolver. Sim. A alvenaria continua trincada, mas você tem que resolver. Inclusive, fundação também já está na norma de fundação que tem que ter ATP. Sim. Você vê a importância enorme a importância da avaliação técnica, não só em projetos estruturais, projetos de fundação de contenções, né, barragens, é para tudo. Tudo você tem uma verificação, o verificador só vai trazer ganhos. E você percebe que já pegou, né? Já pegou. Porque também o pessoal de fundação já tinha o CQP, né? Tinha um conceito do CQP está bem também. avançado no deles. Eu acho que está andando bem isso aí. Lógico, tem os mesmos problemas, tem as mesmas questões, tem isso que a gente está sofrendo, eles também vão sofrer, mas também sofrem, também vão sofrer. Sim. Mas tem que ir consertando, né? O que a gente tem que pensar é que a gente precisa ir trabalhando para que a ATP se consolide cada vez mais, tirando essas arestas. Essa questão que você falou do cara fazer ATP para pegar o projeto, no começo isso era muito forte. Hoje não tem nem motivo. Hoje é menos, é muito raro acontecer isso. É muito. Então você não tem mais essa insegurança. Tem problemas? Temos, mas a gente tem que ir martelando e resolvendo e alinhando. Sim. Todos nós já fomos jovens, todos nós já tivemos escritórios, às vezes começando, todos nós. Então, o crescimento do escritório, o crescimento dos nossos conhecimentos de projeto se dá de uma maneira natural. A ATP vai na mesma linha. A ATP também ela é jovem. Sim. Né? Então, nós temos que dar um tempo ao tempo para ela ir amadurecendo, para ela ir crescendo, para ela ir se consolidando ganhando cada vez mais. Confiança, né? Por parte de todos os envolvidos, né? Mas, então, vamos lá, né? Estamos quase no finalzinho aqui do podcast de hoje. O que você recomenda? Quais são os conselhos finais, um resumo final do que nós conversamos aqui, principalmente para os mais jovens, a turma que está começando na área de estruturas, né? E também para quem é da velha guarda e que muitas vezes é contra a ATP, né? Não se sente bem. Em poucas palavras, assim, o que você recomenda, o que você fala para a turma, assim, quais são os pontos principais dessa nossa conversa de hoje? A primeira recomendação é o que você fez. Lê
o dever de casa, né? Lê a recomendação. Já li há muitos anos. Eu te conheço, você já leu lá, mas você releu agora para... Não, tá nas minhas palestras, minhas aulas, cara, de pós-graduação. Porque você sabe muito, meu. Eu puxo sempre essa então, recomendação. É isso, a primeira coisa é entender o que está lá na recomendação, saber bem, né, o que está ali, para poder discutir e poder melhorar o que está lá. Já está na hora, já passou da hora de ter uma revisão, porque eu acho que o que está lá tem pontos que precisam ser melhorados. Mais detalhados, sim. Avançar um pouco mais. Nós tivemos mais. umas primeiras reuniões disso, mas aí eu fiz uma proposta que foi massacrada, não vou nem repetir aqui, porque foi massacrada, mas eu acho que nós temos que rediscutir alguns pontos, ter algumas coisas, tem que ser um pouco mais flexível, né, em alguns pontos, em outros não, outros tem que manter, mas é uma opinião minha, e não vale a opinião do Augusto, vale a opinião do meio técnico, né? Então, a primeira coisa é conhecer para poder discutir, a outra coisa é participar mais, né? Não adianta ser, e hoje eu sinto isso muito no pessoal de norma, o pessoal lê muito a norma, conhece muito a norma, mas não participa nessa discussão. No processo de formação de evolução. Às vezes eu falo assim, você sabe como realmente é feita essa norma? Você acha que é assim, só cabeça técnica? Você acha que não tem o que gosta mais de um jeito, o que gosta mais do outro, brigando lá? E não dá para criticar se não participou, né? Então precisa participar, precisa estar mais atuante participando. Não adianta estar em casa vendo podcast, vendo YouTube e achando que está sabendo. Precisa entrar no meio. Tem que tentar vir mais para o meio técnico, junto à BNT, junto à ABS, junto a outras instituições. E dar tempo ao tempo. Se permitir ir ganhando conhecimento ao longo do tempo. Se permitir ir entendendo o software que está usando e aumentando o seu uso do software dentro desse entendimento que você está fazendo. Às vezes não adianta você saber algo complexo demais se você não sabe interpretar aquilo lá que está saindo daqueles resultados. Então é melhor que você tenha uma análise mais simples. Sim. Lembro do mais um Feitosa, a gente perdeu muita gente. O Feitosa com o QL2/8. O QL2/8 resolve muitos dos nossos problemas. Uma boa parte. Né? Então, não preciso avançar para integral infinita lá, às vezes o QL2/8 resolve. Então, às vezes o meu modelo mais simples é muito mais assertivo que o meu modelo extremamente Aquelas fórmulas de padaria, no papel de padaria, funcionam muito bem para você pegar um erro, não funciona? Para você saber o que o software... Ter uma noção se ele está adequado ou não. Para você esperar o que o software vai dar. Sim. A conta de padaria é fundamental. Então, eu acho que precisa ter esse caminho no uso do software e na consolidação da TP. Legal. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você hoje, né? Aprendendo muito também. Agradeço a todos. Né? Espero que tenham gostado um pouquinho desse bate-papo de hoje, tá, pessoal? Entrem no site da ABS, busquem a recomendação 002 e as outras demais que tem ali, são muitas recomendações, tá? Participem mais dos eventos, né, da ABS, não só da ABS, mas dos eventos de engenharia que vão agregar conhecimento para vocês, tá? E acho que todos que estão aqui na ABS hoje, estamos de portas abertas, né? O Augusto também, pode ligar para ele, pode mandar e-mail para ele, que ele vai adorar. Né? Se eu não responder... Se não responder, é outra história. Mas obrigado novamente e foi um prazer estar aqui hoje. Valeu. Prazer meu também. Muito obrigado.